Olá, abençoados, graça e paz. Mais uma vez aqui reunido como igreja aqui nesse canal Haroldo Lira. Graça e paz a todos. Bem-vindos sejam todos a mais uma reunião da Igreja de Cristo. Pedindo sempre aos amados irmãos que se inscrevem aí no canal, dá o like, compartilha essa mensagem para que outras pessoas venham a ter o entendimento do Espírito Santo. Graça e paz mais uma vez. Hoje nós vamos dar sequência às manifestações de Deus, da qual no último vídeo nós tivemos a parte 1 e tivemos a primeira parte, a primeira manifestação de Deus como Espírito somente para Israel, e do qual eu expliquei para vocês. Então, dando sequência a essa pregação, explicando para os amados irmãos em Cristo qual foram as manifestações de Deus e para quem foi. E hoje nós vamos explicar aqui a segunda manifestação de Deus como carne e para Israel, somente para Israel. Então, o Deus de Israel, que era aquele espírito que pairava sobre o vazio das águas, foi a primeira manifestação de Deus espiritual somente para uma nação, ou seja, para Israel. E agora, a segunda manifestação de Deus em carne é um espírito revestido de carne, como Jesus de Nazaré, e que continua sendo a manifestação de Deus somente para Israel. Então, eu vou abrir aqui capítulos e versículos e vou levar o entendimento para vocês. Essa pregação aqui, da qual eu dei como título as três manifestações de Deus, como foi e para quem foi. Então, vamos aqui a segunda manifestação de Deus para Israel, e que é aquele espírito revestido de carne, da qual essa carne tinha um nome. E qual era, Lira, esse nome? Jesus de Nazaré, aquele judeu. Então, olha, vou ler para vocês aqui logo Gálatas. Vou ler para vocês aqui Gálatas 4:4, tá? Gálatas capítulo 4, versículo 4. Sempre pedindo aos amados aí que dá o like aí no vídeo, compartilhe essa mensagem para que o canal cresça e que se expanda a mais pessoas esse entendimento, do qual não é meu e é do Espírito Santo. Olha, Gálatas 4:4. Aqui é o início, da manifestação de Deus como carne, somente para Israel, que não é mais, que foi o Jesus de Nazaré. Olha, Gálatas 4:4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então, meus amados, passou a plenitude de tempo. Qual foi a plenitude do tempo que se passou? A manifestação de Deus como Espírito para Israel. E qual foi a manifestação de Deus como filho, como carne? após
a manifestação de Deus de Israel como Espírito. E aqui em Gálatas 4:4, olha, vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Parou aqui, eu vou te explicar que Deus, ele não teve nenhuma relação sexual com mulher alguma para ele ter filho. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero levar o teu entendimento, meu amado, que aqui é uma manifestação de Deus em carne, como filho. É o próprio Deus, aquele Espírito que se manifestou para Israel, ele se revestiu de carne como filho. Que Deus, ele não teve relação com ninguém para ter filho. É uma manifestação como filho, como Jesus de Nazaré, para Israel. Para quê? Para ele passar por todas as coisas pela natureza humana, que foi o que aconteceu com ele. Então, olha, vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, 5, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então, meu amado, Paulo aqui está falando com Gálatas, e ele está explicando, né, que esse Jesus de Nazaré, ele tinha uma função, ele tinha o propósito, ele veio ao mundo para fazer o quê? Para resgatar os que estavam sobre a lei. Por isso que essa manifestação aqui é somente para a nação de Israel. Por que, Lira? Porque a lei e os profetas que duraram até João foi somente para Israel. E que quem era que estava sob a lei? Eram os brasileiros? Era eu? Era tu? Era o teu cão guloso? Não, meu amado. Eram os judeus. Então, olha, esse Jesus aqui de Nazaré, que é a segunda manifestação de Deus para Israel, ele veio para resgatar os que estavam sob a lei, ou seja, os judeus. Então, olha, abrindo aqui em Mateus 1,18, ó. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, despojada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Então, José estava casado com Maria e que ainda não tinha tido uma relação sexual, e que apareceu um anjo a Maria e falou para ela que ela ficaria grávida e que seria do Espírito Santo. Então, levando aqui para Mateus 1,21, olha, Mateus 1,21, falando ainda de Maria, né? Falando ainda de Maria, e que Deus resolveu escolher Maria para se manifestar, para adentrar em seu ventre e se fazer carne e habitar entre os homens, que infelizmente a religião pegaram Maria e transformaram uma defunta em várias Nossa Senhora, e que isso é religião e que é outro assunto. Então, olha, ela dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Olha, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Então, Jesus de Nazaré, a segunda manifestação de Deus para Israel, ele vinha com um objetivo. Era o quê? Era resgatar os que estavam na lei e salvar o seu povo. Quem seria o povo de Jesus de Nazaré, que era o próprio Deus? Israel, meu amado. Israel. Não é eu e não sou tu.
E não é o teu canguloso, não é o doutor em teologia. São somente essa manifestação que claríssima como água mineral, né? Foi passado somente para Israel. E que ele veio para salvar o seu povo do pecado deles. Qual era, Lira, o pecado para os judeus? A transgressão da lei. A transgressão, o não cumprimento da lei de Moisés era o pecado para Deus, e que ele enviou o seu filho para quê? Para resgatar os que estavam sob a lei e para salvar o povo do pecado deles, que era exatamente a transgressão da lei. E que ele veio ele não veio abirrogar a lei. O Jesus de Nazaré, ele veio cumprir. E quem foi que abirrogou? Romanos 10:4. O fim da lei é Cristo. Quem abirrogou a lei, Lira? O Cristo ressuscitado, que vai ficar para a próxima pregação, que foi a única manifestação de Deus. Não somente para Israel, mas para todos os seus eleitos. Não é para toda a humanidade, tá? Não é para toda a humanidade. Que o canguloso diz que é para todo mundo. Esse mentiroso. Então, olha, ela dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Então, só quem conheceu o pecado foi o povo de Israel. Nós não conhecemos pecado, meu amado. Que o teu pastor diz que tu é um condenado, um pecador, um desgraçado. Como nós somos depois da cruz, nós não temos pecado. E o que nós temos, Lira? Obras da carne. E tudo que tu semear, não só tu vai colher, mas tu está colhendo. Quando tu diz assim, meu Deus, eu não sei o que foi que eu fiz. Eu dei o dízimo, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Meu amado, você é o opositor a Deus. Você chama Deus de mentiroso quando tu vai para a tua igreja, quando tu tem o teu pastor. Então, meu amado, você tem que exatamente colher o que você planta. Porque vocês, religiosos, vocês chamam Deus de mentiroso. Então, olha, Mateus 2,6. Adiantar aqui que passa rápido, viu? Mateus 2,6. E tu, Belém? Belém é aqui em Fortaleza, mas Belém é no Ceará. Belém não é o Belém do Pará, tá? O Belém da Bíblia aqui está se referindo a Judá, está se referindo a Israel. Então, olha, Mateus 2,6. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti, ou seja, de Belém, sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel, mas. Então, abrindo aqui a Bíblia e provando, jogando na cara de vocês, na cara do doutor, na cara dos falsos profetas, na cara desses caras de pau que se dizem que é pastor e que não sabe de nada. Aí, olha, jogando na cara de vocês. A manifestação de Jesus de Nazaré foi somente por nação, mentiroso. Foi para Israel. Mateus 2,6. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel, canguloso. Então, olha, continuando aqui, né, chamando vocês de mentiroso, que vocês não tem mais nem graça. Mateus 5,17. Não penseis que vinha abirrogar a lei ou os profetas. Não vim revogar. Vim para cumprir. Então, vou ler de novo, viu, canguloso? Mateus 5,17. Que você vai pregar isso para esses indivíduos, né? Ele diz assim, você diz assim, olha, Romanos 10,4, porque o fim da lei é Cristo. Aí o canguloso, junto com esses evangélicos que não sabem de nada e só sabe protestar e não mostra a verdade porque não sabe, e diz que a gente prega heresia,
Quem prega heresia são vocês, macho. Comendo um pedaço de pão e um suco e dizendo que é o corpo de Cristo. Isso é que é heresia. Heresia é tu ir para a tua igreja aceitar Jesus, quando o Evangelho diz que ele te escolheu nele desde antes da fundação do mundo. Heresia é tu ter pastor, quando o Evangelho diz que o nosso sumo sacerdote, o nosso pastor é Cristo. Vocês adoram mais a criatura do que o Criador, e quando a gente prega para uma parte de vocês, vocês pulam igual pipoca. Então, meu amado, olha, Mateus 5,17, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, eu vim cumprir. Quem foi que falou isso? Aqui, macho, é o Jesus de Nazaré falando com os discípulos dele. E ele está dizendo aqui, que você diz que é mentira, que ele não veio abrogar a lei, ele veio cumprir a lei. E os profetas que duraram só até João. E quando foi que ele cumpriu, Lira? Quando ele falou lá até Telestai, está consumado. Espiritualmente a lei e os profetas se cumpriu. E que vocês dizem que é mentira. Então, esse Jesus de Nazaré aqui, ele se manifestou só para Israel. Estou jogando na cara de vocês aí, seus caras de pau mentiroso. Olha, mais uma prova, Mateus 10,5. Mais uma mãozada nos teus beiços. Mateus 10,5, olha. A estes 12 enviou Jesus. Quem são os 12? É vocês, evangélicos. É vocês, pastores. É vocês, bispo. É vocês, bispa, né? Que agora tem as bispas. São vocês, os padres. Não, cara, aqui é Jesus de Nazaré, a segunda manifestação de Deus em carne, falando com seus discípulos. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções. Quais foram as instruções que Deus deu para os discípulos dele? Olha, não tomei rumos ao gentio. Quem são gentios? Já falei. Então, aqui ele está dizendo, não tomeis rumo ao Brasil, não tomei rumo aos Estados Unidos, não tomei rumo a lugar nenhum, a não seja a nação de Israel. Olha, cão guloso, enganador, a estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções. Não tomei rumo ao gentio, nem entreis em cidade de samaritano, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mentiroso, tu é de Israel. Como é que tu manda esse não sabe de nada também adorar o Jesus de Nazaré, cara? Como é que tu manda esses não sabe de nada adorar o Deus de Israel, se nem existe mais e que nunca foi para eles? E que a gente prega e ele diz que isso aqui é heresia. Acorda! Então, olha, João 19, 28, 29 e 30, aqui Jesus consumando, né? Consumando a sua participação, cumprindo tudo que ele veio fazer na terra, né? Espiritualmente. Quando ele falou lá, está consumado, tudo espiritualmente já estava consumado. Porém, como eu já expliquei, a lei de Moisés fisicamente continuou de pé. Então, ainda faltava a profecia de Jesus, ainda faltava a profecia de Mateus 24, 34, que tudo não passaria daquela geração que esse enganador traz para o futuro. E a profecia de Daniel 9, 24, que era o quê? Era a invasão do Império Romano pelos romanos, através do general Tito. E que aqui, olha, João 19, 28
a 30. Depois, vendo Jesus que tudo estava consumado, consumado o quê? Tudo que ele veio fazer, mas as escrituras. Para se cumprir as escrituras, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, embeberam de vinagre uma esponja, fixando num caniço de isopor, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Ou seja, aquela participação em carne, da qual ele veio como Jesus de Nazaré, né? Ali se consumou. E como ele tinha que mostrar para os incrédulos dele que andava com ele, ou seja, os seus discípulos, ele tinha que voltar ainda em carne. E ele voltou em carne no terceiro dia, né? Como Jesus de Nazaré ainda. Passou 40 dias e 40 noites ainda em Israel, né? E que apareceu a mais de 500 pessoas, que vocês dizem que é mentira. Diz que ele não ressuscitou e mata ele todo primeiro domingo de cada mês. Então, em Mateus 24, 34, ele diz que tudo não passaria daquela geração. E que quando foi que terminou a manifestação do Jesus de Nazaré, o Filho do Homem? A manifestação de Jesus de Nazaré como Filho do Homem se deu no ano 70, Daniel 9:24. E que a sua manifestação se cumpriu, acabou no ano 70, naquela geração. Qual geração? A geração do ano 70, do qual viveu ele, Jesus de Nazaré, e Jesus de Nazaré, Paulo, né, os discípulos dele, e que essa profecia Daniel 9:24, olha, Daniel 9:24, 70 semanas estão determinadas, isso aqui são 70 são 70 anos, tá? É o ano 70, não é 1970. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Qual era, Lira, o povo de Daniel? Israel. E sobre a tua santa cidade. Qual era a cidade? Jerusalém. Para fazer cessar a transgressão. Qual seria cessar a transgressão? A lei de Moisés. Ia ser cessada, ia ser acabada. Cumprida. Isso fisicamente. Para dar fim aos pecados. Qual era o pecado para os judeus? A lei de Moisés, a transgressão da lei de Moisés, o não cumprimento da lei de Moisés, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna. Qual era, Lira, a justiça eterna? Foi o juízo para os judeus, a volta do Filho do Homem, Jesus de Nazaré, mais conhecido como Filho do Homem. Para quê? Para juiz. Para juiz, para o povo de Israel, do qual eu já expliquei para vocês o porquê que Deus veio como juiz para ele, para vingança contra os filhos da perdição. O sangue de Abel, né? O sangue de Abel, até o sangue de Zacarias. Esse seria vingado. Quando? No ano 70, com a volta do Filho do Homem, como juiz para Israel. E se deu como? Ele usou a espada do general Tito, como ele sempre fez, e foi invadido lá Jerusalém, e ele se vingou. E para a queda do templo, né? Que vocês têm a igreja de vocês. Para selar a visão e os profetas, para ungir o santo dos santos. Sabe, entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ungido ao príncipe. Esse príncipe aqui seria quem? O general Tito, que o pai dele era
o pai dele era quem mandava lá. Então ele seria o príncipe. 7 semanas e 62 semanas as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois de 72 semanas, será morto o ungido. Quem era? Aqui está se falando de Jesus de Nazaré. Isso aqui é a profecia, e que já aconteceu, e já não estará. E o povo de um príncipe, ou seja, o povo do general Tito, que o seu pai era o general Vespasiano, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade, mas destruirá qual cidade? A cidade de Jerusalém. Tudo esse acontecimento aqui era onde estava o templo, era só para Jerusalém. Então, destruirá a cidade e o santuário. Tá vendo aqui que o teu canguloso diz, não, mas estão construindo o santuário. Meu amado, para Deus o santuário somos nós. Para Deus o santuário é você. Pode construir o que quiser, que Deus não habita em santuário feito por mão de homem. O que tem lá são enganadores, com multidões sendo enganadas, porque servem mais a criatura do que o Criador, que são os evangélicos. Então, olha, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será no dilúvio, e até ao fim haverá guerra, desolações são determinadas. Pronto, aqui está explicado a segunda manifestação de Deus, segunda manifestação de Deus somente para Israel, e que o que eu acabei de explicar para vocês a manifestação de Deus em carne, aquele espírito revestido de carne, de quem? Daquele judeu, Jesus de Nazaré. Então, espero que vocês tenham entendido, né? Dá o like aí, compartilha essa mensagem, se inscreve no canal, e amanhã nós vamos terminar essa mensagem aqui falando do Cristo ressuscitado, que é o Deus eterno, que é o Deus que habita em nós e para sempre, e para todos os eleitos, não é para toda a humanidade. Deus botou 2 sementes no mundo, botou o trigo e botou o joio. Ele só habita no trigo. Graça e paz.